Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos e irmãs, chegamos mais uma vez, hoje 18 de junho, quinta-feira. Na alegria acolho você, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a liturgia da palavra nos traz como textos, na primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 48, versículos de 1 a 14, e o evangelho de hoje, Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Vamos proclamar a primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. O profeta Elias surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu que levantaste um homem da morte e dos abismos, pela palavra do Senhor. Tu que precipitaste reis na ruína, e fizeste cair do leito homens ilustres. Tu que ouvistes censuras no Sinai, e decretos de vingança no Horebe. Tu ungiste reis para tirar vingança, e profetas para te sucederem. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também com certeza viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão, Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, amados irmãos e irmãs, 11ª semana do tempo comum, hoje quinta-feira de adoração. Acolho você que chega pela primeira vez aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos. Peço a você para se inscrever, ative também o sininho das notificações. Desse modo o YouTube te recorda quando postarmos conteúdos novos por aqui. Acolho você em tantas cidades do nosso amado Brasil, mas também você que nos acompanha fora do Brasil. Pois bem, a liturgia de hoje nos apresenta 2 grandes forças espirituais, o fogo do Espírito de Deus e no Evangelho a oração sincera dos filhos de Deus. Nesta primeira leitura que proclamamos, o livro do Eclesiástico faz um elogio ao profeta Elias e também a Eliseu. Trata-se de um gênero literário conhecido como o elogio dos antepassados, no qual o autor recorda as grandes figuras da história de Israel para ensinar às novas gerações que Deus continua agindo na história. O texto começa dizendo: Então surgiu o profeta Elias como um fogo. A imagem não é por acaso. O fogo na Bíblia simboliza a presença de Deus, a purificação e também o zelo pela verdade. Elias não era um homem morno. Sua palavra queimava porque seu coração ardia por Deus. Mas o texto não para em Elias. Ele afirma sobre Eliseu. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. E aqui, amados irmãos e irmãs, precisamos compreender o contexto desta palavra. Quando Elias foi levado ao céu num carro de fogo, Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito do Mestre. Não era uma ambição, era a consciência da grande missão que receberia. Elias desaparece, mas a missão continua. O profeta vai embora, mas o Espírito permanece. A expressão hebraica para Espírito é ruá, que significa vento, sopro, força vital. Eliseu recebeu o mesmo sopro divino que animava Elias. Por isso realizou milagres, curou enfermos, multiplicou alimentos, ressuscitou mortos e enfrentou reis sem medo.
O texto diz que ele não temeu príncipe algum. Isso, amados irmãos e irmãs, é muito atual. Vivemos numa época em que muitas pessoas têm medo de tudo. Medo da opinião pública, medo das redes sociais, medo de perder seguidores, medo de contrariar a cultura dominante, medo de defender a verdade. Eliseu nos lembra que quem está cheio do Espírito de Deus não se torna arrogante, mas se torna livre. Também, claro, São João Crisóstomo, outro gigante, dizia que nada é mais forte do que um homem que tem a consciência tranquila diante de Deus. Quando o coração está unido ao Senhor, os poderes deste mundo perdem a sua capacidade de nos escravizar. Trazemos mais uma analogia para que possamos adentrar um pouco mais essa palavra. Imagine aí uma fogueira. Um graveto retirado do fogo permanece quente por alguns segundos, mas logo esfria. Porém, quando permanece dentro da chama, continua ardendo. Assim também, amados irmãos e irmãs, é a vida espiritual. Muitas vezes queremos ter a coragem de Elias, a força de Eliseu, a santidade dos santos, mas nos afastamos da fonte do fogo. Queremos o calor sem permanecer na chama. Eu digo para você, o cristão não produz fogo sozinho. Ele recebe esse fogo vindo de Deus. Por isso o evangelho de hoje nos leva diretamente à vida de oração. Jesus ensina o Pai Nosso porque sabe que o fogo do Espírito se alimenta da intimidade com o Pai. Ele começa dizendo assim: quando orardes, não useis muitas palavras. No grego, o verbo usado é batalogeo, que significa repetir palavras mecanicamente, falar sem envolver o coração. Jesus não condena a repetição das orações. Afinal, ele mesmo repetiu sua oração no Getsêmani. O problema não é repetir palavras, mas é repetir sem amar. Existe uma diferença enorme entre uma oração decorada e uma oração mecânica. Uma mãe pode dizer ao filho todos os dias: eu te amo. As palavras são as mesmas, mas o amor é verdadeiro. Da mesma forma, quando rezamos o Pai Nosso com fé, cada palavra se torna nova. E observemos algo importante. No centro do Pai Nosso está o perdão. Perdoai-nos assim como nós perdoamos. Não existe fogo do Espírito sem perdão. O ressentimento transforma o coração numa terra molhada, onde o fogo não consegue permanecer aceso. Quantas pessoas rezam, participam da missa, fazem novenas, mas carregam dentro de si mágoas antigas que sufocam a ação de Deus. Hoje a palavra nos faz uma pergunta muito direta: o fogo de Deus ainda arde em nós? Ou nos tornamos cristãos mornos, acomodados, conformados com uma fé sem coragem, sem testemunho? Elias ardia, Eliseu também. Os mártires ardiam de amor por Deus, os santos arderam. A igreja, amados irmãos e irmãs, precisam de cristãos, homens e mulheres inflamados pelo Espírito Santo, capazes de iluminar uma geração que caminha tantas vezes na escuridão. Peçamos ao Senhor hoje não uma fé morna, mas uma fé ardente. Não uma oração vazia, mas uma oração cheia de confiança. Não um coração endurecido, mas um coração capaz de perdoar. Vamos rezar para encerrarmos a nossa homilia de hoje. Senhor nosso Deus, que inflamastes Elias com o fogo do vosso zelo e enchestes Eliseu com a força do vosso Espírito, derramai também sobre nós o vosso santo fogo. Queimai em nós a tibieza, o medo, a acomodação e todo o pecado que nos afasta de vós. Ensinai-nos a rezar como verdadeiros filhos, a confiar como quem sabe que possui um Pai no céu e a perdoar como fomos perdoados por Cristo. Que o Espírito Santo mantenha acesa em nossos corações a chama da fé, da esperança e da caridade, para que sejamos luz no mundo e testemunhas corajosas do Evangelho. Amém. Muito bem, amados irmãos e irmãs, e assim encerramos a nossa homilia de hoje. Agradeço a você a sua audiência até aqui. Peço a você, deixe aí o seu comentário, porque o YouTube funciona assim: quanto mais comentários, quanto mais engajamento, mais eles entendem como um conteúdo bom e passa a indicar esse conteúdo a outras pessoas. O que mais te tocou nesta palavra de hoje?
Ou se não, coloque aí esse comentário: Senhor, aqueça a chama do meu coração. Compartilhe esse conteúdo aí com seus grupos, com seus amigos, sua família, seus grupos de WhatsApp, nos seus status. Nos ajude a levar esta palavra a outras pessoas. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.